Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Ricardo, como é que você está, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, a gente vem falando aí sobre todos os reflexos do que a gente chama de acordão e tudo que pode acontecer no entorno, né? Enfim, desse acordão que a gente vem falando nos outros programas. E aí tem um personagem que a gente ainda não comentou especificamente sobre ele. É o Rodrigo Cunha. O Rodrigo Cunha era senador da República. Ele sai do Senado para que a mãe do prefeito assuma, a vaga da mãe dele era suplente. Ele vem para ser vice-prefeito e sucessor do JHC. Esse é o plano. Esse é o plano. Então ele vem, vai ser vice-prefeito, o JHC se afastaria para ser senador, governador, e ele assumiria a prefeitura e iria concorrer a uma eleição como prefeito. Você sabe como isso facilita a vida. Porque a gente tem o exemplo do Paulo Dantas agora, e o Rodrigo Cunha tem mais nome que o Paulo Dantas, né? Apesar de ter perdido para ele a eleição para o governo. Mas com um acordão, parece que o Rodrigo Cunha fica sozinho na rua, né? Que ele fica, ele será um... Na chuva, na rua e na fazenda. Então, ele fica sem perspectiva de futuro. Ele vai ser candidato sem ser prefeito. Isso é muito ruim. Como é que fica a situação do Rodrigo Cunha? Acho que talvez uma boa pergunta fosse: o futuro do Rodrigo Cunha já chegou? Porque o futuro dele, o que se aponta hoje, é o presente. E o presente é ser vice-prefeito até o fim do mandato do JHC. Salva a possibilidade, que sempre haverá, né? Há uma desconfiança geral de que o JHC pode cumprir em parte o acordão, né, feito com os calheiros, né, com a participação periférica, diga-se de passagem, de Arthur Lira, pode cumprir em parte esse acordo e parte não. Qual seria a parte não cumprível? Aquela em que ele disse que não vai ser candidato a absolutamente nada. O que está mantido hoje é que ele não vai disputar nenhuma eleição em 2026. O que significa, na prática, que Rodrigo Cunha já vive o futuro dele. E o futuro dele é o presente, ou seja, não ser candidato em 2026, aí ele pode ser, né? Ou não ser prefeito de Maceió nos 2 anos seguintes, né? A 2026, 2027, 2028, indo disputar a reeleição para a prefeitura de Maceió na condição de prefeito. É uma situação complicada. Você frisou bem, o cara era senador da República. Isso. É muito difícil você conquistar uma vaga de senador. Senador, normalmente, é uma condição em que chega lá quem é governador, em regra, foi governador uma vez ou duas, né? O que acontece na maioria dos estados é isso. É a casa dos políticos mais experientes, né? Aqueles que já têm uma estrada. Acontece, sim, de quando em vez, de alguém novato, entre aspas, e de encontro à corrente, e indo de encontro à corrente, se tornar um nome com potencial para derrubar um desses personagens tradicionais. Isso já aconteceu? Já. E no caso específico do Rodrigo Cunha, você há de lembrar, ele foi eleito com o pé nas costas, literalmente. Foi. Não precisaria nem fazer campanha, porque ele tinha do outro lado Bilde Lira, né, já desgastado pelo tempo, e o senador Renan Calheiros também com muita dificuldade, apesar de que tinha o filho no comando do governo do estado, e era candidato à reeleição sozinho. Se você lembrar, Renan Filho não concorreu por ninguém. Isso. O candidato era Collor, e o Collor no meio do caminho desistiu. Apesar, e vamos lembrar sempre, o Collor era adversário preferido de 11 em cada 10 candidatos possíveis ao governo do estado. Mas desistiu no meio do caminho. Quem foi o candidato que se opôs a ele? Pinto de Luna, coitado, né? E veio para uma fria, né? Evidentemente foi derrotado, não tinha a mínima chance de ganhar absolutamente nada. Pois bem, agora a situação de Rodrigo Cunha se ele não sair candidato em 2026, ele pode sair, por exemplo, a deputado federal, mas com apoio de quem? JHC tem o pai, o grito do campo, como você gosta de lembrar, você fica lembrando o tempo todo, João Caldas, o grito do campo, não sei por que isso. Pois bem, o pai dele é candidato a deputado federal, vai, portanto, receber o apoio dele, JHC. Evidentemente, para estadual, fala-se na possibilidade de ser a esposa dele. Mas a esposa dele, de certa forma, pode ser atraída para a chapa, pelo menos eu imagino que assim ele quer, de Arthur Lira como primeira suplente. Falou-se, inclusive, dela ser primeira suplente
de Renan Pai, né? Ou vice-governadora, não sei, tudo é possível. Depois desse acordão, né? Tudo é possível. O improvável aconteceu, não era impossível, mas o improvável aconteceu. Impossível não existe em política, né? Enfim, o improvável aconteceu. E ela pode ser candidata a um cargo ali, enfim, ou suplente, ou até como vice-governadora. Mas o Rodrigo sobrou muito pouco. Agora você imagina o Rodrigo ficar na prefeitura durante esses 4 anos, o JHC vai renunciar ao protagonismo, não digo nem ao cargo, né? Ao protagonismo dele, JHC. E ele, evidentemente, quer que o nome dele seja lembrado sempre como um prefeito que marcou a passagem por Maceió, por vários eventos importantes. Tem aí a história da construção, né, do novo mercado público, que é uma beleza. O projeto é uma graça. Eu vi o projeto, vi em detalhes. Não é uma coisa luxuosa, mas é extremamente interessante. Se Maceió ganha aquele equipamento, e tomara que ganhe, né, sem dúvida nenhuma, é uma marca extremamente importante na administração de JHC. Como vem sendo outras, assim, sem a mesma dimensão, porque o mercado público realmente é algo histórico. Maceió não tem. Maceió tem ali é terrível aquilo lá, não sei que denominação dê aquele mercado. É triste. Eu adoro mercado. Eu também gosto. Quando eu viajo, eu não sou muito de viajar, mas quando eu viajo eu sempre busco mercado público, mesmo fora do Brasil. Uma coisa que eu fui atrás foi do mercado público. Eu acho que a alma de uma cidade ou de um povo está no mercado público, não está no shopping center. Shopping center é uma coisa absolutamente impessoal, né? Enfim, não tem pátria. Um shopping center não tem pátria. E um mercado público tem. E Maceió, se aquele projeto for levado adiante e for concluído, eu espero que, sinceramente, seja um custo alto, são 300 milhões, tem o financiamento do Banco do Plata, né? Que é um banco regional aqui da América do Sul, que com esse financiamento, 80% desse financiamento é desse Banco Plata. Se for executado, eles têm um controle rigoroso sobre as obras, né? E chegar até o fim, sem dúvida nenhuma, é marcante. Mas vai ser uma marca de quem? De JHC. Essa história de transferência de votos, gente, não tem jeito, não consegue. É muito difícil. O pessoal fala, por exemplo, a transferência de voto do Lula para o Haddad. Foi. Mas eu diria que foi mais o voto anti-Bolsonaro ali do que o voto no Haddad. E olha que é a observação que eu sempre faço em relação ao Haddad, né? O Haddad, para mim, é um cara muito maior do que o PT, né? Muito melhor, eu diria assim, pela formação dele política. Ele tem sido brilhante nesse momento, né, de crise. Enquanto o Lula é maior, ele é melhor. Eu vou usar melhor aqui, enfim, relativamente, né? Sempre, né? Porque não me parece um político clássico. O político clássico é sempre cheio de arrudeios, né, nas falas. Não, ele é sereno, tranquilo e sempre muito objetivo. Mas é outra história. A transferência não foi de voto do Lula, na minha opinião, para o Haddad, foi o voto anti-Bolsonaro, que funcionou e funciona mesmo, né? Como agora na próxima eleição você vai ter uma votação anti-Lula muito grande, não sei se é suficiente para derrotar o Lula, né? Mas vai ter uma votação anti-Lula muito grande, como já havia, né? Enfim, então, o JHC não consegue transferir voto para Rodrigo Cunha, não consegue. A máquina pode atuar, mas eu não diria que o Rodrigo Cunha vá ter protagonismo nesses anos de administração do JHC, desse segundo mandato, e muito menos, ele não é um personagem carismático, né? O JHC consegue, ao modo dele, né, ser... Isso é um problema. Para quem está na política sem dúvida nenhuma é um problema, né? E mais do que nunca, né? Que é uma política. É engraçado, a gente vai sempre lembrar, e é fantástico a gente lembrar isso. O Maquiavel, gente, é do século XVI. E ele usa alguns princípios, né, do meio político, que muita gente discorda, se revolta, mas que são absolutamente eternos, permanentes, né? Etienne La Boétie também, né, que é outro personagem fantástico. Mas o que é que dizia o Maquiavel? O povo, né? Ele chamava o vulgo, né? O vulgo se baseia na aparência, sempre, né? Então é a aparência que ganha corpo, não é a essência. E o eleitor nunca vê a essência de candidato, não. Isso não existe. Nunca existiu na história da política. Vai ser sempre a aparência. A aparência é que vai ser levada ao grande público e o grande público vai fazer o seu julgamento.
E não me parece que na aparência o Rodrigo Cunha se destaque. Não. Ele pode até, vejam só, pode até ser de conteúdo melhor do que o JHC. Mas o conteúdo não ganha eleição de ninguém. Não, cara, não deixa de ser triste, assim, pelo que eu tô falando num contexto. Mas a história da humanidade é essa, rapaz. A história da humanidade é essa. Não tem jeito. Se você imaginar um discurso destruidor, demolidor do Hitler, né? Vamos governar o mundo, vamos matar 11 milhões, o objetivo era matar 11 milhões de judeus. E você ter 90% do povo alemão em 1939 apoiando o Hitler. Gente, estava ali dentro da própria Alemanha a semente da crudelidade que a gente viu depois nos campos de concentração. As pessoas sabiam. Há alguns filmes muito interessantes sobre isso, e livros de história também, que mostram que o cidadão comum alemão sabia, sim, do que acontecia, se não na inteireza, se não nos detalhes, no nível de crudelidade, né, com que aconteciam as mortes, né, os assassinatos, né, nos campos de concentração, as torturas, mas sabia muito, sabiam que a população inteira estava se desmanchando, sendo apagada da face da terra por conta da política antissemita, também antissemita, porque era antissemita, anti-judeus e anti-homossexuais, né? Eram as três vítimas principais, primordiais do nazismo. E a Rodrigo Cunha resta, eu acho, um jovem que tinha uma carreira política eu não sei, diferente. Eu sempre me perguntei, já colocou, será que ele é do ramo? É uma pergunta que eu faço. Será que o Rodrigo Cunha é do ramo? Não estou dizendo que ele é bom ou ruim, não, gente. Não é nada disso. Não estou julgando o Rodrigo Cunha, não sou capaz disso, não. Mas o que eu me pergunto é, ele é uma pessoa do meio? Ou aprendeu a ser uma pessoa do meio? É difícil. Vamos, assim, como tudo que a gente tem falado sobre o acordão, a gente tem que esperar a decisão do JHC. Uma coisa engraçada é que todo mundo fica, será que o JHC vai cumprir o acordado? Eu continuo naquela de que... Você é a torcida do Flamengo. Né? Eu acho que não. Sempre que eu falo nessa história, os caras dizem, você é tolo, você é um bobo, Ricardo, você vai acreditar nisso. Não, eu estou colocando o que é factual. O desdobramento do factual, eu não domino a história, nem o passado, né? Tem aquela velha e boa frase que do Brasil até o passado é incerto. Exatamente. Né? Quanto mais o futuro. Eu acho muito complicado. Mas vamos aguardar. Vossa Eminência JHC, o que é que ele falará. Vamos aqui a nossa dica cultural e eu vou trazer um filme. A minha dica é um filme de terror. Um filme de 2025, filme de terror. Filme de vampiro, veja só, né? Não é o gênero que eu gosto, não é o gênero que eu admiro. A gente até falou de M, o Vampiro do Seldorf, podia botar Nosferatu. É um filmaço, né? É o vampiro ali metafórico, né? Podia ter Nosferatu, outros, mas assim, não é um gênero que eu paro para ver. Mas eu gosto muito desse diretor. Esse diretor já tinha feito Pantera Negra. Também é outro gênero que eu não gosto, esse universo pop, filmezinho de super-herói, Marvel. Não conto Você comigo. só vê segunda, quartas e sexta, né? Não conto comigo com esse filme. Filme de bonequinho, olha, vou levar para o rapaz aqui, porque tem gente que tem todo, né? Claro. Uma liturgia desse, mas eu não gosto. Mas aqueles que eu vi na sua casa não não são meus, não. São seus sobrinhos, né? Não faz parte do meu universo. O nome desse filme é Os Pecadores. Ele já está lá no Prime, no stream, né? Foi sucesso agora no cinema. E é um filme que tem essa temática de vampiros, mas é um filme que se passa no Mississippi, na década de 30, e é um filme que fala sobre racismo. Na gênese, o tema do filme é racismo. E os vampiros representam a elite, né? No caso, são dois irmãos gêmeos que voltam para a cidade para abrir um bar de blues, e aí tem essa parte também musical, que é uma parte que eu adoro, que é essa música negra americana. É um filme surpreendente. Para mim, o melhor filme que eu vi esse ano. Que bom. Do ano. Que bom. E, assim, surpreendente para mim mesmo, porque eu vi sem nenhuma expectativa. Então, tá lá, Os Pecadores, no Prime, para vocês abrirem a cabeça. Ver um filme diferente daquilo que a gente está habituado a ver, pelo menos do meu público.
Eu vou ver, viu? Se você não gostar, eu xingo, viu, gente? Eu xingo. Tem que ser diretamente, Carlinhos. Pô. Mas vamos lá, eu vou ver sim. Eu vou sugerir também um filme aqui que eu revi recentemente, acho que pela 4ª vez. Eu gosto muito de rever. Como eu gosto muito de reler livros, enfim, de que eu gosto, eu vou lembrar sempre a história de Nelson Rodrigues, quando se perguntava a Nelson Rodrigues, que conselho você dá aos jovens, aí, do alto daquela, enfim, gozação dele, que era um tremendo gozador. Eles releiam, não é leiam não, releiam muito, releiam muito. A releitura é quando você consegue sintetizar a essência de uma obra. No caso específico aqui desse filme, Muito Mais Que um Crime, é um filme do Costa Gavras, que é um diretor grego, né, que filmou basicamente na França. Esse filme é com a Jessica Lange, é um filmaço. E ele recria ali, acho eu não vi isso na resenha não, mas eu imagino, por conhecer a história do personagem, é muito parecido com o personagem do filme, Ivan o Terrível, que era um guarda ucraniano que durante a ocupação da Alemanha se revela muito mais cruel do que os maiores carrascos, né, da Alemanha. E esse personagem, que é o pai da Jessica Lange, é um homem comum, voltando à história do homem comum, né, que vai para os Estados Unidos no pós-guerra, vira um metalúrgico, né, numa fábrica, enfim, perto da casa dele, numa comunidade, ele mora numa comunidade católica, vai toda semana para a igreja, enfim, um personagem muito bem adaptado à vida americana dos católicos, né, porque majoritariamente os americanos são protestantes, né, e cria os 2 filhos sozinhos, a esposa morre, um pai exemplar, um cidadão exemplar, e descobre-se, a partir da investigação de um promotor muito determinado, que ele era um criminoso de guerra. E aí o julgamento dele é o centro do filme. As perversidades, por isso que eu disse que parece muito, né, com a história de Ivan o Terrível, né, que era esse guarda ucraniano, só que ele é húngaro, vai para os Estados Unidos no pós-guerra, e o tempo todo provando que ele é uma pessoa comum, nunca fez mal a ninguém. Aí a gente volta à história da banalidade do mal, da análise. Não, o cara assume, não, eu não fiz absolutamente nada disso. O que eu fiz, cumprir ordens, né? Enfim. E o discurso permanece esse até que ela, a Jessica Lange, que é filha dele, que é advogada dele, descobre que... Enfim, eu não vou dizer spoiler mais não. Mas é um filmaço, gente. Eu podia até dar spoiler, porque eu já vi 4 vezes, gosto do mesmo jeito do filme e pretendo rever outras vezes, porque é um filmão. Ela está maravilhosa, o ator que faz também o pai dela é um ator conhecido, acho que é alemão ele, mas é muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito Mais Que um Crime, Costa Gavras. Eu vi e adorei também. E o Z do Costa Gavras também está no Prime. Né? Tem vários filmes do Costa Gavras. O Desaparecido, né? Missing, que é um clássico. Está na HBO. Que enfim, é a história mais nossa aqui. Jack Lemmon, né? Do Jack Lemmon, do Chile. Acho que eu vou rever hoje. Maravilhoso, Missing. São filmes são histórias, são filmes muito... É possível, sim, você fazer arte. E é o caso do Costa Gavras. Tem um filme dele, Amém, que é uma beleza sobre a história da igreja na França, né, na ocupação francesa. É possível você fazer arte com militância. Você não pode colocar o discurso militante à frente da arte. Deixe que a arte cumpra esse papel. Perfeito. Perfeito, concordo inteiramente. Ricardo, grande abraço. Grande abraço, Carlinhos. Grande abraço, pessoal. Até a próxima semana.